Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição falando de economia. Olha só, a inflação oficial brasileira perdeu força pelo segundo mês seguido. O índice ficou em 0,61% em abril, influenciado principalmente pela alta nos remédios. Com a segunda desaceleração consecutiva, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor agora acumula alta de 4,18% nos últimos 12 meses. A variação é a menor desde o fim de 2020, período que representa também a última vez que a inflação figurou dentro do intervalo da meta por um bimestre. O percentual que mantém a trajetória de queda do Índice Oficial de Preços, iniciada em maio do ano passado, corresponde à manutenção pelo segundo mês seguido do IPCA dentro do intervalo da meta pré-estabelecida pelo governo, de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, de 1,75% para 4,75%. Apesar da recente queda, o Banco Central avalia que a chance de o IPCA fechar 2023 dentro da meta ainda é de apenas 17%. Já os analistas do mercado financeiro prevêem alta de 6% do índice no acumulado dos 12 meses encerrados em dezembro. E a Petrobras apresentou o balanço do primeiro trimestre de 2023. Os resultados mostram queda no lucro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. E essa queda é explicada pela desvalorização do petróleo e o aumento das despesas da empresa com o imposto de renda. A Petrobras registrou um lucro líquido de 38,15 bilhões no primeiro trimestre de 2023. É o primeiro resultado da empresa sob a gestão do governo do presidente Lula. Os resultados financeiros refletem o excelente desempenho operacional da companhia, destacou o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Mas o lucro do primeiro trimestre reflete uma queda de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegou a 44,5 bilhões de reais durante o governo Bolsonaro. Também recuou 12% em relação ao quarto trimestre de 2022. A queda responde principalmente a uma desvalorização do petróleo tipo Brent, segundo o balanço. A petroleira estatal também anunciou a distribuição de 24 bilhões de reais em dividendos. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas no valor de R$ 1,89 por ação ordinária e preferencial. O fluxo de veículos nas estradas pedagiadas do país caiu 1,1% em abril, na comparação com março. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Por categorias e submetidos ao processo de remoção da sazonalidade pelo Departamento Econômico das Tendências, o fluxo de veículos leves caiu 0,1% em abril ante março. Já o movimento dos pesados na mesma base de comparação e com ajuste sazonal contraiu 2,5%. Comparado a abril do ano passado, o fluxo total de veículos aumentou 3,8%, determinado pela alta de 5,6% de leves, mais do que compensando a contração de 1,9% observada nos pesados. No período dos últimos 12 meses encerrados em abril, o índice total acumula avanço de 4,9%. Fruto do aumento de 6,1% no fluxo de veículos leves e de 1,4% de pesados. Segundo a avaliação de economistas, o resultado de pesados representa uma devolução do expressivo aumento do mês anterior, 3,6% na margem, o que está associado com fatores de calendário. Do ponto de vista macroeconômico, a oscilação dos últimos resultados representa uma tendência de menor dinamismo, desempenho associado ao baixo dinamismo da produção industrial, que capta a diminuição da demanda interna por bens de consumo e encarecimento de insumos produtivos. E, em contrapartida, a demanda de fretes para escoamento agropecuária representou um suporte para o fluxo de veículos pesados.
E eu mudo de assunto agora para falar que o ex-ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deixou a prisão na noite de ontem. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E pela decisão, Torres deverá usar tornozeleira eletrônica. De acordo com a Agência Brasil, a ordem veio nesta quinta-feira após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acatar um pedido de soltura apresentado pela defesa. O magistrado também determinou recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana. No documento apresentado pelos advogados, é dito que ele pode deixar a prisão, onde teria perdido 12 quilos, por não oferecer riscos à apuração do inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa também destacou a situação da família de Torres, citando que as filhas passaram a receber acompanhamento psicológico com prejuízo de frequentarem regularmente a escola e sua mãe que está tratando um câncer. Ele foi preso em 14 de janeiro, em função das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, o delegado de polícia estava à frente da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Um inquérito no STF apura suposta omissão na contenção dos atos antidemocráticos. E eu trago agora o destaque internacional. Mais de 100 mil menores correm o risco de morrer de desnutrição severa no Haiti. O problema é agravado pela violência crescente das gangues que atuam no país. O alerta foi feito pelo Unicef. A violência armada provocou o aumento de cerca de 30% dos menores com desnutrição aguda severa no Haiti em relação a 2022. Divulgou o Fundo das Nações Unidas para a Infância por meio de um comunicado. O Unicef estima que 115.600 menores vão sofrer este ano de desnutrição, a mais letal, e que representa uma das principais ameaças para a sobrevivência. No Haiti, cada vez mais pais não têm recursos para proporcionar cuidados médicos e alimentação apropriados aos seus filhos e não podem levá-los aos centros de saúde devido ao aumento terrível da violência dos grupos armados, denunciou o encarregado do Unicef no país, Bruno Mais. O fundo precisa urgentemente de 17 milhões de dólares para detectar os casos de desnutrição aguda severa e dar às crianças os cuidados e a alimentação necessários. Esse valor equivale a 84 milhões de reais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris. Mais notícias para você. Até mais.